Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 2 de abril de 2023. Para você que acompanha o canal aqui faz algum tempo, já sabe que eu trabalho com uma linha de análise que aventa a hipótese de Lula sofrer impeachment no segundo semestre do seu primeiro ano de mandato. Temos uma crise econômica emergindo no horizonte, o governo não tem base no parlamento e a CPMI do 8 de janeiro pode comprovar que Lula prevaricou nos episódios envolvendo a invasão dos palácios naquela data fatídica. Prevaricou significa que Lula sabia e não fez nada. São fatores que corroboram a minha análise e eu mantenho essa hipótese de pé. No entanto, a pergunta que cabe é: mesmo assim, existe alguma chance de este governo dar certo? Infelizmente, sou obrigado a dizer para vocês que sim, e é para explicar por que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Me deem um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto, um recadinho de sempre. Hoje, dia 2 de abril, é meu aniversário. O canal vai fazer 3 anos dia 1º de maio, portanto, o mês de abril é um mês de comemorações. Nos 2 anos anteriores aqui, em que eu já estava no ar, no dia do meu aniversário, o pessoal fez uns piques mais gordinhos. Vocês sabem que desde janeiro o canal está operando no vermelho, com despesas maiores que receitas, então não se acanhem, qualquer valor é bem-vindo. Se quiserem pingar o pix de vocês aí, mesmo atrasados, para quem está assistindo esse vídeo depois do dia 2, a doação é sempre bem-vinda para ajudar a manter o canal. Vamos lá, gente. Eu quero relembrar vocês aqui o primeiro governo Lula. Lula se elegeu em 2002, tomou posse em 2003, numa conjuntura política e econômica totalmente diferente da de hoje. Naquela época, Lula era percebido como uma espécie de virgem no cabaré da política, era o cavaleiro do bem-estar social, elegeu-se em torno da expectativa de resolver os problemas sociais do país e adotou uma estratégia leninista de dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Lula, naquela oportunidade, adotou um plano econômico mais ortodoxo do que o de Fernando Henrique Cardoso. Aumentou o superávit fiscal a um patamar superior àquele que Fernando Henrique Cardoso vinha praticando, levou o seu governo mais para a direita, com o objetivo de, ao longo prazo, ir indo para a esquerda. E foi o que aconteceu. No entanto, Lula foi abalroado, vejam só que coincidência, pela CPI do Mensalão. Naquela época, Lula estava lidando com a composição da sua base parlamentar. O PT havia aprendido, com base nos fracassos eleitorais do Lula em anos anteriores, que ele precisava formar uma base parlamentar para governar, e ali surgiu a ideia do Mensalão. O método de compra de apoio parlamentar antes do Mensalão baseava-se em que os parlamentares se acertavam diretamente com as grandes empreiteiras de obras públicas no Brasil e com outros grandes fornecedores do governo. Metiam emendas parlamentares para jogar certas despesas no orçamento. À medida que essas emendas eram aprovadas, eles iam lá bater no balcão das empreiteiras ou dos fornecedores do governo, cobrar comissão pela aprovação da emenda no orçamento e depois, quando o governo assinava a liberação da emenda, eles iam buscar uma segunda parcela da comissão. O PT resolveu inovar, resolveu comprar os parlamentares com malas de dinheiro nos corredores e até no plenário do Congresso Nacional. O assunto veio à tona quando tentaram comprar o PTB de Roberto Jefferson no Varejo das Almas, ou seja, sem passar por Roberto Jefferson, que era o presidente do PTB. Roberto Jefferson não gostou de sofrer um bypass do governo petista, botou a boca no trombone e o resto da história vocês já sabem. O governo Lula foi abalroado pelo escândalo do Mensalão. Num determinado momento, num daqueles depoimentos chaves, Duda Mendonça confessou que recebeu 10 milhões de reais em pagamento por serviços eleitorais prestados ao PT no exterior, o que configura crime que deveria levar à prisão de José Dirceu e dos seus pagantes do PT
E o PT deveria ser proscrito como legenda, porque a lei diz claramente que é proibido que os partidos paguem serviços eleitorais no exterior. Sem contar que a gente sabe a origem daquele dinheiro. No entanto, Fernando Henrique Cardoso resolveu salvar Lula, mandou o PSDB não pedir a prisão de Duda Mendonça e dos dirigentes do PT e mandou o PSDB não pedir o impeachment de Lula, acreditando que Lula iria sangrar no cargo e que o PSDB ganharia as eleições subsequentes. Como todos sabemos, não foi o que aconteceu. Lula sobreviveu ao escândalo do Mensalão, se reelegeu e depois ainda elegeu Dilma e reelegeu Dilma. Esse roteiro todos conhecem. Por que eu estou chamando a atenção para esses episódios do passado? Exatamente porque talvez algo similar possa acontecer. Ah, mas como é possível que Lula sobreviva ao que vem aí? Uma crise econômica de um governo sem base parlamentar, acossado por uma CPMI que pode provar que Lula prevaricou no episódio do 8 de janeiro. Bom, em primeiro lugar é preciso observar que Lula não entregou o seu governo para o Centrão. Ocupou vários ministérios com petistas de baixo calibre, com gente medíocre, e gente assim pode ser demitida sem problemas, para que os cargos que eles ocupam sejam cedidos ao Centrão. A queda de braço que acontece nesse momento entre Lula e o Congresso Nacional, que tem como pano de fundo o atrito entre Arthur Lira e Pacheco, é justamente uma queda de braço que envolve um pacto de poder. É uma queda de braço também que envolve o mercado, que queria um Lula mais próximo de Alckmin do que do próprio Lula, de Lula PT, como Lula tem se demonstrado e como ele prometeu que iria fazer. Eu não tenho dúvidas, no entanto, de que Lula é capaz de entregar até a última prega para permanecer no cargo. E qual a hipótese deste governo, então, dar certo? É a hipótese em que o Congresso aprove o arcabouço fiscal e, em seguida, aprove a reforma tributária. Conforme eu já expliquei no vídeo de ontem aqui, Lula deixou em aberto no tal do calabouço fiscal uma hipótese não explicada para o crescimento das despesas do governo a partir do crescimento da receita, e é exatamente isso que a reforma tributária promete. Lula quer se vingar do agro, Lula quer se vingar da classe média, e o grande arroxo tributário viria em cima do agronegócio e do setor de serviços. Bernard Lapie, o grande idealizador dessa reforma tributária, afirmou claramente que os ricos consomem mais serviços e, consequentemente, é dali que vai vir o verdadeiro arroxo tributário, 210% do aumento dos impostos sobre serviços e, segundo cálculos da Confederação Nacional da Agricultura, 875% de aumento dos impostos incidentes sobre o agronegócio, que podem provocar 21% de aumento, no mínimo, dos alimentos. Portanto, essa conversa de que a reforma tributária incide só sobre os ricos é exatamente conversa fiada para boi dormir. Acontece que, se no bojo das negociações para a aprovação do arcabouço fiscal e depois da reforma tributária, Lula conseguir cooptar o Centrão, demitindo petistas, entregando cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão e liberando a rodo emendas com base no aumento da carga tributária, Lula pode sim escapar de um impeachment, inclusive. Porque não basta existirem motivos jurídicos para um impeachment, é preciso que haja condições políticas. No cenário atual, as condições políticas estão dadas. Crise econômica emergindo no horizonte, um governo perdendo popularidade, as pesquisas têm mostrado isso, apesar da popularidade do Lula ainda ser relativamente boa, apesar de mais baixa do que outros presidentes na mesma situação.
E a CPMI, em vez de acontecer, diante de um governo que não tem base parlamentar. Se Lula consegue pactuar apoio do Centrão ao governo no bojo das negociações para aprovação do arcabouço fiscal, que não é uma emenda constitucional, e depois da reforma tributária, que é uma emenda constitucional, ele resolve o problema do pacto de poder, e resolvido o problema do pacto de poder, dificilmente a CPMI redundará num pedido de impeachment de Lula. Ou, se redundar, terá tudo para ser engavetado. Por que isso aqui é importante? Porque, meus amigos que seguem o canal, será fundamental meter pressão nos parlamentares para que o tal do calabouço fiscal não passe. O calabouço fiscal é, repito, um projeto de lei comum, para aprovar o qual o governo precisa de maioria simples na Câmara e no Senado. É mais fácil de o governo aprovar, mas também é mais fácil de a oposição derrubar. E eu quero crer que, passando o tal do arcabouço fiscal, existem chances inéditas, porque reforma tributária nunca passou antes, de a reforma tributária passar, porque, como sabemos, eu já disse aqui, todos os políticos, ou a maioria deles pelo menos, adora gastar o nosso dinheiro. Muita gente idolatra os tucanos até hoje por causa do Plano Real, que se baseou no equilíbrio fiscal para conter a inflação, mas baseou-se numa fórmula que tinha a elevação da carga tributária como peça central. O pessoal se foca na questão da equiparação do real ao dólar, mas o fato é que a carga tributária sob o governo tucano subiu de 24% para 36%, e assim produziu-se um equilíbrio artificial das contas públicas, que permitiu a Fernando Henrique Cardoso se eleger e se reeleger. O que Lula persegue é mais ou menos isso. Aumentar a carga tributária, tendo por base a aprovação do tal do arcabouço fiscal e depois da reforma tributária, e decolar rumo a um mandato tranquilo e a tentativa da sua própria reeleição, se eles tiverem condições de concorrer, senão ele deve apoiar outro poste, como fez com Haddad ou como fez com a Dilma, para tentar dar sobrevida ao projeto de poder do PT. Portanto, meus amigos, vou falar aqui mais uma vez. É fundamental que a direita mantenha os seus olhos abertos. Aproveitemos a oportunidade da conjuntura desfavorável ao governo que está se constituindo no cenário para meter pressão nos parlamentares e impedir a aprovação do tal do arcabouço fiscal. Não é apenas uma medida qualquer, uma medida simples que equaciona o problema de caixa do governo. Por detrás da aprovação do arcabouço fiscal está a negociação de um pacto de poder com o Centrão, e se esse pacto for fechado, Lula, infelizmente, tem sim chances de ter uma sobrevida. Eu mantenho as minhas fichas e a minha aposta de que a crise econômica que se sinaliza no horizonte, de um governo sem base parlamentar, com uma CPMI que pode provar a prevaricação de Lula e pode levar Lula ao impeachment, tende a preponderar neste primeiro ano de governo de Lula, mas como eu disse aqui, Lula sobreviveu a circunstâncias muito similares no seu primeiro mandato, se reelegeu e elegeu e reelegeu Dilma. Portanto, todo cuidado é pouco e a direita que se cuide, porque se não voltarmos às ruas e não nos mobilizarmos pelo impeachment de Lula, as nuvens que sobem no horizonte são preocupantes para nós. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal.
Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está terminando, abril está começando, hora de pingar o seu Pix mensal aqui de novo, especialmente. Lembrando que hoje, dia 2, é meu aniversário, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo dia 3, não se acanhe, pinga seu Pix mensal aí, porque no dia 1º de maio estamos completando 3 anos de batalha por um Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso, entregando a você conteúdo independente, focado em ideias liberais e valores conservadores. Por hoje era isso, amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no Clube de Membros do canal Dextra.